Qual o maior problema do ser humano? E a gente vai ver isso aqui agora na palavra de Deus, que é não conseguir perdoar. Esse é o maior problema e o maior empecilho das pessoas conseguirem ter uma vida com Deus hoje é isso, é a pessoa não conseguir perdoar. E quando não tem o perdão, suja o coração, fica com o coração sujo. E como o Espírito Santo pode habitar num coração onde já está ali cheio de alguma coisa? Muitas das vezes essa coisa é a mágoa, né? É o rancor. E se a gente não tirar isso do coração, o Espírito Santo ele não pode habitar, não pode entrar, não pode fazer morada num coração que já se encontra cheio, né? Cheio. E cheio de algo ruim que atrapalha, né? Então, quem é que tem que fazer a remoção, a limpeza? Entendeu? Somos nós mesmos, nós mesmos. E quem nos dá essa condição, lógico, é o Senhor Jesus. E ele até deixa aqui, ó, lá em Mateus, no capítulo 6, no versículo 14, você vai encontrar o que nós vamos ler aqui agora. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Ou seja, se a gente não tem coragem de ir até a pessoa que nos feriu, e você vê que a pessoa que fere, ela normalmente não tá nem aí. Mas quem foi ferido normalmente é quem fica chateado, magoado, fica triste. E aquilo ali incomoda, sempre atrapalha. Porque sempre que você vê a pessoa, você lembra. Mas quando você é de Deus, você vai lá e pede perdão por mais que você não esteja errado. Por mais que você não fez algo errado, você vai lá e você vai pedir perdão. Por quê? Porque é isso que acontece quando a pessoa é de Deus. Ela entende que ela tem essa necessidade de perdoar, quanto mais ela não tenha feito nada errado. Então, se nós estamos com o coração limpo, perdoamos, você vê que quando você pede o perdão a uma pessoa, é como se aquele peso de dentro de você, de cima de você, é como tivesse saído aquele peso. E eu lembro de uma situação, assim quando eu comecei na igreja, buscar a Deus, mas comecei meus primeiros passos na fé, e eu tinha uma desavença com uma pessoa que era da mesma escola que eu, e muitas das vezes, até quando a gente se via na rua, né, a gente se trombava ali na rua, ele às vezes até jogava o carro para cima de mim, era uma situação muito chata. E quando eu comecei meus primeiros passos na fé, eu lembro que sempre que via ele era alguma coisa. Mas teve um dia que eu estava evangelizando na rua, falando de Jesus, e eu encontrei ele dentro de não lembro se era uma pizzaria ou se era um bar, lá dentro desse local. E eu falei pro pessoal que tava comigo, ó, espera um minutinho que eu tenho que resolver uma coisa. Eu entrei lá dentro desse local, chamei ele, falei, posso falar com você um minuto? Aí ele pegou e saiu comigo para fora. E lá fora eu falei assim, olha só, eu sei que houve alguns atritos entre nós aí no passado, mas eu quero ser uma pessoa diferente a partir de hoje. E isso aqui inicia tudo. Eu quero te pedir perdão, desculpa por todas as coisas que aconteceu entre nós. Oxe, aquele rapaz me deu um abraço naquele dia. E ele ficou lisonjeado com a minha atitude, mas se eu não fosse alguém de Deus, eu nunca teria tomado aquela atitude e podia acontecer coisa pior. E a partir desse momento, sempre que ele me via, ele até buzinava, dava um oi, né, pra gente, e a gente, não que viramos amigos, mas acabou aquele contrito,
que existia entre nós que poderia acabar numa situação chata. Mas é o que está escrito, porque se não perdoados aos homens as suas ofensas, a pessoa fica pesada, eu não vou dizer, é impossível que a pessoa receba o Espírito Santo, porque ela está com um problema interno que ela precisa resolver, ela precisa perdoar, ela precisa pedir perdão, né? Então fica esse problema dentro da pessoa. Enquanto não se resolver isso, como que o Espírito Santo, que é santo, olha só para você ver, vai habitar? Não tem como habitar a luz e as trevas junto. Isso não existe, porque é que nem fala, né? A luz dissipa as trevas e as trevas abafa a luz. Não existe a habitação dos dois juntos. Então é preciso que eu me limpe, que eu arranque de dentro de mim todo tipo de sentimento ruim, seja mágoa, rancor, o que for, para que o Espírito Santo possa, assim, quando eu vou buscar o Espírito Santo, ele possa olhar e me encontrar totalmente vazio do mundo, das coisas, e ele possa habitar dentro de mim, tá bom? Se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreve, que nós temos colocado os vídeos da fé, falando da fé, do Espírito Santo, que é o mais importante de tudo para nós nessa terra. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo.